Outubro Rosa. Eu vou aproveitar para falar aqui como as práticas integrativas e complementares em saúde, como yoga, meditação, aromaterapia, massagem, musicoterapia, podem contribuir na promoção da saúde, na prevenção de doenças e até mesmo durante um tratamento oncológico. Vou falar um pouquinho primeiro sobre a incidência do câncer no Brasil. Eu peguei esses dados hoje, outubro de 2025, no site do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. O que eles nos traz? Aproximadamente 30% dos casos de câncer em mulheres é o câncer de mama e nos homens é o câncer de próstata. O segundo de maior incidência em mulheres e em homens é o câncer de intestino, de colo e de reto, com aproximadamente 9% dos casos de câncer. Em terceiro lugar, em mulheres é o câncer do colo do útero, com 7%, e nos homens vai ser o câncer de pulmão, traqueia, parte respiratória também com 7%. Gostaria de falar um pouquinho sobre os estágios da saúde. A primeira coisa que a gente tem que pensar é na promoção da saúde. Como o nosso estilo de vida saudável, através de sono de qualidade, uma boa alimentação, atividade física, movimento, gestão do estresse, gestão de tóxicos como álcool, cigarro e outros, e a conexão social, a sensação de pertencimento a um grupo, algo que faça sentido para você, é importante na promoção de saúde. Aí também entram as condições ambientais do local onde você mora, das condições sociais e até mesmo políticas, econômicas aí. Você sabia, por exemplo, que em grandes centros urbanos como em São Paulo, a expectativa de vida é de 2 anos a menos por conta da poluição? Então a gente tem que compensar, às vezes a gente não consegue mudar de cidade, por exemplo, ou de uma outra condição, mas a gente consegue compensar isso adotando um estilo de vida, os outros pilares de uma forma mais saudável. Sobre saúde, nós também temos alguns estágios de prevenção. O primeiro deles é a prevenção primária. O que é isso? Por exemplo, a vacinação. A vacinação evita que algumas doenças surjam. Como, por exemplo, você sabia que a vacinação contra hepatite B protege contra o câncer de fígado? A vacinação contra o HPV protege contra o câncer de colo de útero, que é o terceiro de maior incidência em mulheres, e do câncer de pênis em homens. Secundária é quando a gente detecta e trata doenças precocemente. Aí a importância de fazer exames de rastreamento, como agora em outubro a gente fala muito da mamografia, colonoscopia e entre outros exames que a gente deve fazer regularmente de acordo com a sua idade e com as suas características, condições familiares e pessoais. Se a gente detectar precocemente e tratar logo, tem maior chance de sucesso de cura dessa doença. Terciária é quando já tem uma doença instalada, daí já vai ser o tratamento em si. E a gente quer reduzir as consequências dessa doença que já está estabelecida ou o seu agravamento, evitar complicações. E onde que entram as práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, nisso tudo? Em todos os pilares. Aí eu vou puxar a sardinha um pouco mais para o meu lado de yoga, meditação, aromaterapia, musicoterapia, massagem, porque eu trabalho com tudo isso para promover saúde e bem-estar. Essas práticas, elas têm o objetivo de proporcionar momentos de paz, pausas. E por que isso é tão importante? Todo dia, o nosso dia a dia tem fatores estressantes, o desgaste físico, né, de um treino de musculação, de uma competição, seja o que for, todo dia a gente tem um estresse, a gente tem um desgaste. E a pausa é muito importante para que o nosso corpo, a nossa mente se reestabeleça, se restaure. Fisiologicamente, para o funcionamento do nosso organismo, isso é importante. Muitas pessoas não dão importância para a pausa, para o sono de qualidade, acham que isso é supérfluo, que isso é luxo, mas não, isso é o primeiro pilar em saúde. Vou falar uma língua que a maioria do pessoal aqui, por exemplo, eu trabalho em academia, que a maioria dos alunos de academia vão entender. Você já ouviu falar que é durante o sono que o músculo cresce? Como assim? Não é durante a musculação? Não, não é durante a musculação.
Durante o exercício físico, você dá o estímulo para as fibras musculares, mas ela precisa do período de descanso, de um sono de reparador, para se refazer, se restaurar, para hipertrofiar, para ganhar massa. É durante o sono, por exemplo, que o hormônio de crescimento e a testosterona são liberados. Então é fundamental o sono. Não é só isso que acontece durante o sono. Todo o processo de recuperação, imagina que você acabou de fazer uma competição, foi correr 10 quilômetros, foi correr uma maratona, fez uma prova aquática e você está super cansado e precisa desse momento reparador para se recuperar. Já percebeu que quando você vai ficar meio gripadinho, assim, você tem mais sono? É o seu corpo pedindo para você parar, porque internamente ele tem muito trabalho para fazer. Então, durante o sono, a gente acha que não está fazendo nada, mas internamente tem muita coisa acontecendo. Agora, imagina se você recebeu um diagnóstico do câncer ou está em tratamento do câncer. A importância de ter esses momentos de pausa para que o seu corpo consiga responder ao tratamento. É fundamental. Outra coisa que eu gosto de falar, porque às vezes tem muita gente que está passando por um processo de vestibular ou de concurso, está estudando, e muitas vezes passa a noite em claro estudando. Não adianta, não é a melhor estratégia, porque é durante o sono que acontece a consolidação da memória. Então, para que aquela informação que você fica tanto tempo estudando, para que ela se consolide, para que ela se fixe na sua memória, no seu cérebro, isso acontece durante o sono. E a melhora na qualidade do sono é uma das primeiras coisas que as pessoas relatam quando começam a praticar o yoga regularmente, a meditação, vão fazer a massagem. Só que nem sempre é fácil relaxar. Eu vejo isso com muita frequência nos meus atendimentos e nas minhas aulas também. Porque hoje em dia a vida está muito estressante. Boa parte desse estresse a gente consegue administrar sim, colocando a atenção onde a gente quer, dando devido valor para as coisas que realmente têm valor e não dando tanta importância ou não se superestimulando com algumas informações, mídias, tudo acontece muito rápido. Não foi à toa que no filme Divertidamente 2 a principal emoção foi a ansiedade. Se você não assistiu, eu recomendo. E a ansiedade, se você observar ali no desenho, ela é amiga ali do medo, tá? Parceirinha com o medo. E não foi à toa que no desenho Divertidamente 2 a principal emoção foi a ansiedade. Né? A nossa vida está muito ansiosa no mundo inteiro, isso realmente virou uma epidemia. Agora imagina para quem está passando, quem pega um diagnóstico de câncer ou está passando pelo tratamento, né? Mas nem sempre é fácil relaxar, mas é algo que a gente pode reaprender. Assim como a gente tem uma resposta automática de alerta, de estresse, de responder a uma ameaça, a gente tem uma resposta natural de relaxamento. Esses sistemas autônomo simpático e parasimpático funcionam o tempo todo aqui dentro. Só que a gente fica muito mais tempo em estado de alerta, de ansiedade, de atenção, de medo, do que em estado de relaxamento. Por isso a importância de colocar pequenas pausas no seu dia a dia, seja numa aula de yoga, seja caminhando com o cachorro, seja tomando um chá. É muito importante para que o seu corpo tenha a possibilidade de se recuperar. E a gente consegue recuperar essa capacidade de relaxamento. Eu vejo isso nas aulas, às vezes leva um mês, mais ou menos, para a pessoa conseguir de fato relaxar lá na hora final do relaxamento. Ou durante a massagem, para que a pessoa consiga parar um pouquinho de falar, respirar e realmente se entregar à massagem. É possível, é muito válido, é importante para a nossa saúde ou para a nossa recuperação da saúde. Então, vamos pensar nisso, como nesse chamado aqui do Outubro Rosa, Novembro Azul, que nos traz a importância de valorizar esses momentos de paz, de descanso, de restabelecimento para a nossa saúde no geral, física, mental e emocional. Um abraço.